Olá, estamos aqui aproveitando o horário de planejamento para gravarmos esse vídeo. Hoje é sobre Sócrates. Quem é Sócrates? Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalhamos com filosofia e é uma alegria muito grande tê-lo aqui no nosso canal para conhecermos um pouco mais sobre a história desse grande filósofo que viveu entre 470 e 399 antes de Jesus Cristo. Então Sócrates nasceu e viveu em Atenas, na Grécia. O seu pai foi escultor, sua mãe foi parteira, e Sócrates lia muito. Ele conhecia a doutrina dos filósofos que antecederam ao seu tempo e aos filósofos contemporâneos, os que viveram no seu tempo. Olha que maravilha! Bem, Sócrates foi conhecido e reconhecido por discutir com os jovens em praça pública e não cobrava por esse serviço. Não deixou livros escritos. Todos esses conhecimentos que nós temos em relação a ele foi graças a Platão e Xenofonte e também o comediógrafo Aristófanes. Então são graças a esses aí que nós conhecemos um pouquinho sobre Sócrates. Ele foi acusado de corromper a mocidade e negar deuses oficiais da cidade. Foi condenado à morte devido a essas acusações. Mas por que Sócrates foi acusado por tudo isso? Foi porque Sócrates viveu numa época em que tudo que acontecia era atribuído aos deuses. Um exemplozinho básico. Se o tempo estava bonito, ensolarado, era graças aos deuses que estavam felizes naquele dia, que aquela população tinha feito tudo direitinho, tudo certinho, e mereciam então o privilégio daquele dia bonito. Quando era o contrário, que era um dia com chuva, com raios, com trovões, também aquele dia era atribuído aos deuses, dizendo que os deuses estavam furiosos com aquela população, dizendo-se que eles deveriam ter feito alguma coisa de errado, de ruim, porque os deuses estavam se vingando deles. Então chega Sócrates e, devido ao seu estudo, a sua sabedoria e o seu discernimento, ele começa a chamar a atenção daqueles jovens e realmente mostrar para eles a origem de tudo, inclusive do tempo. Bem, esses acontecimentos finais aí, eles são relatados no diálogo de Platão, que você pode pesquisar, Defesa de Sócrates, que você vai conhecer um pouquinho sobre isso. E existe uma outra obra também, Fédon, onde Sócrates discute com os discípulos sobre a imortalidade da alma, enquanto ele aguardava o momento de beber a cicuta. A cicuta foi o veneno que deram para ele, para que ele fosse morto, fosse eliminado, já que ele causava tantas desavenças. Sócrates, ele sempre é o protagonista na maioria dos diálogos platônicos. Bom, após os diálogos de Platão, de Sócrates com os seus, sempre concluíam não haver saída se não reconhecer a própria ignorância. Daí a famosa frase, a máxima, de Sócrates: só sei que nada sei. Porque quanto mais ele pesquisava, quanto mais ele dialogava, mais
mas ele descobria que não sabia e que precisava de pesquisar muito mais. Então, só sei que nada sei, já que não chegava a um ponto final, em busca da verdade, nunca chegava a um ponto final. Bem, então, a partir desse momento que eles descobriam que não tinham chegado ao final, a verdade absoluta, aí dava início a uma outra discussão, e assim sucessivamente, tomava outro rumo, na tentativa de explicar melhor o conceito, principalmente sobre coragem e virtude, que eles não chegavam a um consenso. Bem, o método socrático, então, ele nem sempre leva à conclusão efetiva, mas ainda assim contribui para que cada interlocutor abandone a sua dóxica ou a sua dóxia. O que é isso? É aquele conhecimento impreciso, sem fundamento. Mas Sócrates sempre motivava que alcançasse o conhecimento verdadeiro. Então era uma contínua busca pelos conceitos. Diziam que Sócrates não era um homem feio, mas quando ele falava, ele exercia grande fascínio sobre os seus interlocutores, dada a sua sabedoria, a sua leveza, o seu discernimento. Olha que maravilha! E Sócrates, ele era procurado pelos jovens. Então eles passavam horas discutindo nas praças públicas. As praças públicas eram conhecidas como as ágoras de Atenas. Hoje nós temos ambientes para isso. Temos auditórios, temos também as praças públicas. Mas hoje nós temos, vamos dizer, ambientes formais para discutirmos sobre todos os tipos de diálogos, de curiosidades, de debates. Bem, então Sócrates interpelava os seus transeuntes, dizendo-se ignorante, e fazia perguntas aos que julgavam entender determinado assunto, principalmente o que é coragem, o que é beleza, o que é justiça, o que é virtude, o que são conceitos realmente muito complexos. Bom, seu método ele levava ao conhecimento da própria ignorância, buscando incessantemente a verdade, gerando novas indagações. Sócrates não era um professor que ensinava a verdade, mas ele estimulava a busca pelo pensar, pelo refletir, pelo analisar. Ele dava as pistas, simplesmente. Ele não dava respostas prontas. Bem, ao se referir então às calúnias de que Sócrates foi vítima, ele lembra que foi no templo de Apolo, em Delfos, e lá existia vamos dizer, uma sacerdotisa. O nome dela, ela era conhecida como Pitia. E aí ela foi indagada por Querofonte se existia um homem mais sábio que Sócrates. E ela disse que não existia. Ele era um homem mais sábio do seu tempo. Lembrando a época de Sócrates, 470 a 399 antes de Jesus Cristo. Bem, surpreendido pelas respostas dadas pelo oráculo, Sócrates resolveu investigar por si próprio aqueles que se diziam sábios. Olha lá. E aí, quando ele percebia, fulano é sábio, aí ele lançava uma pergunta para esse indivíduo. E aí deixava essa pessoa aí, imagina, numa situação bem delicada. Lembrando, minha gente, que Sócrates, ele vivia nas praças públicas, ou seja, ele tinha muita experiência no cotidiano. Então, nós não podemos dizer que Sócrates, ele era alheio ao mundo.
embora tendo um conhecimento inacabado. Por que ele não era alheio? Porque ele estava ali no contato direto, principalmente com os jovens. Então, ele desperta as consciências adormecidas, mas ele não se considerava um farol que iluminava. O caminho novo deve ser construído pela discussão e pela busca de soluções. Então, Sócrates primava sempre pelo diálogo. Ele foi considerado subversivo porque ele desnorteava, ele perturbava a ordem do conhecer e do fazer. Por isso ele incomodava tanto os poderosos. E aí ele incomodava por isso, porque estava ali aquele conhecimento acomodadinho e ele chegava e revolucionava mesmo. Daí foi acusado de tantas injúrias e foi condenado à morte. Bom, minha gente, temos muito a estudar ainda. Já que Sócrates foi filho de uma parteira, o seu método era a maiêutica, em homenagem à sua mãe. Sua mãe era parteira, ela dava a luz, ela trazia as crianças à luz do mundo. E Sócrates ele iluminava, ele dava a luz das ideias, do diálogo, do refletir, do pensar. Então, lembre-se sempre, maiêutica é o método de Sócrates em homenagem à sua mãe, que era parteira. Ela parteira de vidas e ele parteiro de ideias, de almas. Obrigada, obrigadíssima porque esteve até aqui comigo. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, traga sugestões porque iremos buscar, pesquisar e trazer aqui a sua curiosidade. Obrigada, conte conosco.